Será que agora vai? Será que merece o Oscar? Pelo menos ser indicado? Será que vai? Eu assisti, eu não sei, hein? Tenho minhas dúvidas. Será? Os Sete de Chicago. Baseado em uma história real, Os Sete de Chicago acompanham a manifestação contra a Guerra do Vietnã que interrompeu o Congresso do Partido Democrata em 1968, onde ocorreram diversos confrontos civis, e algumas pessoas são apontadas e julgadas como os grandes responsáveis. Aqui nós temos a direção, o Aaron Sorkin. Ele tem um único filme antes desse, que é A Grande Jogada, que eu gostei muito, e escreveu Steve Jobs e o conhecidíssimo Questão de Honra. Confesso que como roteirista ele é muito bom, e neste filme ele não só dirige, como também ele é o roteirista. Aqui ele cria grandes camadas, grandes arcos que fazem enaltecer a história dentro do filme. São momentos de muito impacto e alguns deles bem intensos e tensos. Mas eu senti que ele se perdeu aqui no tom, sei lá por quê. Fora isso, o filme tem um começo com muitas exposições para que você entenda. Claro, o filme é baseado em fatos reais, então há mais ou menos de 4 a 5 minutos cheio de exposições. Temos um presidente falando muito sobre a Guerra do Vietnã, o porquê esses conflitos, ou melhor dizendo, protestos foram realizados. Então tudo é explicado em alguns minutos para que você já entenda qual é a proposta aqui do filme. E o bom é que o filme acaba logo de cara levantando uma grande questão. Manifestar, protestar, era crime naquela época? Era anticonstitucional? Era anti-lei? Então mais ou menos isso já é levantado como uma dúvida que faz a gente pensar. E são muitos entornos dentro da história que você começa a perceber que em alguns momentos pode ser considerado que sim, em outros momentos pode ser considerado que não. Depende aonde vai os limites. Um protesto pacífico, ok, mas aí envolve liberações, autorizações, aonde, etc, etc. Então há muitos detalhes que esse filme acaba envolvendo, como e quando pode ser realizado esses protestos. Já voltando ao filme, há um começo meio atropelado e bem atrapalhado. O filme começa com muitas quebras, muitos diálogos atropelados. É um filme cheio de atritos, logo no começo, pelo menos. Um exemplo, quando alguém está falando, trazendo um grande argumento para que a construção narrativa já comece a fluir, alguém interrompe para falar uma bobagem, uma bobeira que não faz sentido. Apesar de, claro, muitas coisas aqui, eu não sei se é 100%, porque eu tô meio fora do que aconteceu lá na história real. Muitas coisas são trazidas aqui, que aconteceram mesmo até em momentos mais delicados, como dentro do tribunal, que a parte do filme maior é sempre ali dentro do tribunal. Mas algumas coisas não era necessário você levar ao pé da letra, como alguns diálogos tolos, e isso acontece. Há alguns momentos que eu percebi logo no começo que esse filme iria partir para uma comédia, uma paródia, sei lá por quê. Mas depois, não demora muito, já percebem isso e o filme começa a ser levado um pouquinho mais a sério. Há muitos clichês, tá? Vamos deixar bem claro, eu não sei por que o filme usa alguns recursos nada aproveitáveis aqui, como por exemplo, existem alguns personagens aqui que você percebe o que eles representam, que podem fazer durante o filme lá na frente, mas não há uma evolução, A história fica muito parada em alguns momentos, o filme é muito dialogado, mas tudo bem, a gente percebe que trata-se aqui de um julgamento ou vários julgamentos, existem alguns culpados, existe um tribunal, existe um banco de réu, existe um promotor, existe um juiz, então muito blá 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 rola aqui. Mas algumas vezes os gêneros também são atropelados. E quando o filme é levado um pouco mais a sério, mesmo assim você sente que há algo de errado. Que aliás as melhores cenas, que aliás são as mais produzidas, é dentro do tribunal. Algumas bem impactantes,
outras bem intensas. Rola quase de tudo aqui, acreditem. Até algumas circunstâncias que você não imagina que vai acontecer, você acaba se espantando. E o bacana é que não é como aqueles filmes que a gente vê lá em tribunais, quando alguém está falando, testemunhando, ou quando um promotor está lá acabando com o réu. Não. Aqui, toda vez que um testemunha acaba dando o seu relato, um acontecimento do passado é mostrado ao mesmo tempo. São cortes bem precisos para que você entenda o que aconteceu, quem são realmente os responsáveis. E o filme começa logo também a jogar outras situações. Há alguns truques bem feitos aqui através da justiça, há alguns infiltrados, que eu não quero trazer spoilers, que acaba até mesmo vendo o que é essa manifestação. E quando um testemunho está lá falando, dando o seu diálogo, você percebe o que ele fez, o que ele representou, nem que seja em pequenos arcos. Então, alguns coadjuvantes aqui têm muita importância dentro da construção narrativa. Outras situações que são criadas aqui é simplesmente como a justiça ela está sendo feita, mas de forma errada, né? Existe culpados, existe um movimento, existe algumas situações que, claro, tem que ser julgadas, mas você percebe que tudo aqui está sendo forçado, né? Tudo aqui está sendo já bem maquinado para que os réus, mesmo não sendo os grandes responsáveis, sejam os culpados. É mais ou menos assim, não importa quem, alguém tem que pagar a conta. E o final do filme, você já praticamente já previu o que vai acontecer, mas eles colocam um final para dar um certo entusiasmo, para dar uma levantada no público que está ali acompanhando. Eu não sei, ficou meio brega, é uma coisa meio moralista, né? Estamos errados, mas a gente quer provar que a gente está certo, mais ou menos isso. Então o filme ele joga, né, entre que os réus não são totalmente culpados e que a justiça não está sendo totalmente 100% aplicada na lei. É um filme bem realista, apesar de não ser muito original, que há diferença, mas ele é todo condensado, né? Você até mesmo chegando no final, repito, você sente que falta algo. E o que está de errado é simplesmente no tom. O tom ele não é consistente aqui. Acreditem, eu não conseguia sentir a atmosfera da história. Não sei porquê. O drama aqui ele é pouco volúvel. Mas o ritmo ele é bem versátil, ele é bem carregado aqui. E repito, há algumas passagens de antes e depois que são muito bem utilizadas. É um trabalho aqui muito bem feito. Começando pelo elenco, o personagem interpretado pelo Ed Redmayne é um personagem indeciso, ele não sabe se fica com a turma, se ele joga a toalha perante a lei. E eu senti que o ator aqui não achou o personagem, era um dos grandes protagonistas, mas você não consegue encontrar um personagem ali. Ele não consegue ser o ponto, a chave mestra dessa história. O Mark Rylance cria boas ideias e isso vai muito do roteiro, mas ele convence e em alguns momentos você sente que o personagem pode ser esta chave mestra que eu acabei dizendo. Mas a história, como ela é bem realista, ela não consegue enaltecer o personagem a ponto de ser o suficiente para engrandecer a história. Já o personagem interpretado pelo Frank Langella, ele é cruel, ele é sarcástico. Aliás, alguns métodos aqui são bem cruéis que eu não imaginava. Ele consegue transmitir um alto poder aqui. E claro, né, dificilmente alguém vai querer enfrentá-lo. Ele convence. Os personagens interpretados pelo Sacha Baron e pelo Jeremy Strong, eles estão bem operantes, há bons diálogos. Em alguns momentos são trazidos como alívio cômico, mas não precisava. Já o Yahya Abdul-Mateen, as suas motivações aqui são outras. Ele utiliza bem aquela palavrinha, né? Aquela frase, liberdade de expressão. Ele não está nem aí o que está rolando, o que ele pensa, ele fala mesmo. E alguns momentos aqui são bem tensos através do personagem que eu não quero nem falar. São tensos sim. O Joseph Gordon-Levitt é o único personagem que é levado a sério aqui. Ele sabe o que ele está enfrentando, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele também é ser humano. Então é um personagem muito sólido, né? Muito concreto aqui dentro da história. E toda vez que o personagem aparece, o filme fica bem mais assistível. E por último, o Michael Keaton.
Ele tá bem, mas ele aparece pouco. Os Sete de Chicago é bem montado, é bem orquestrado. Aliás, a montagem aqui é de se bater palmas. Sim, é um filme bem orquestrado, mas é muito formulaico e os personagens aqui não conseguem ser o suficiente originais. E isso acaba trazendo um tom um pouco abaixo. É um filme que eu não poderia trazer outra nota como nota 7.0, né? É um filme que vale a pena, mas começa com o pé esquerdo e em alguns momentos vai ser um pouco exaustivo. Mas sim, eu recomendo, mas não vale o Oscar, não vale. Pode ser até indicado, mas não vale o Oscar. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.